Você já pensou por que existem tantas igrejas com interpretações diferentes da Bíblia que, por sua vez, originam doutrinas completamente diferentes de outras denominações? O que pode explicar esse fenômeno de uma mesma Bíblia gerar tantas igrejas? Acompanhe esse vídeo. Esse é o canal Todavia, um canal que estuda a Palavra de Deus e também se relaciona com assuntos contemporâneos. Se você não conhece o canal, por favor, visite outros vídeos e aquele que você gostar mais, compartilhe com seus amigos por meio do WhatsApp. Também é importante que você já curta agora mesmo esse vídeo e também compartilhe com seus amigos pelas redes sociais. Assim você ajuda o canal a crescer. Uma das explicações que nós temos para tantas propostas cristãs diferentes, tantas teologias, é a questão do uso de fontes. Ao contrário do que todo mundo possa imaginar, que todos os cristãos seguem a Bíblia, a grande maioria dos cristãos não usa apenas a Bíblia como fonte para o seu fazer teológico, para buscar as suas respostas e ancorar a sua teologia. Assim, nesse vídeo, eu vou comentar rapidamente alguns desses elementos adicionais, o que faz com que haja variações em cada teologia. Alguns cristãos, por exemplo, usam a tradição. A tradição é entendida de diferentes maneiras, mas basicamente a gente pode falar de dois tipos de tradição. A tradição dos pais da igreja, cristãos dos primeiros séculos, e a tradição medieval que formou depois a Igreja Católica. Os primeiros protestantes, como Lutero, Calvino, Zwinglio, embora rejeitassem a tradição católica dos seus dias, ainda se apoiavam em algum tipo de tradição, especialmente aquela dos primeiros séculos. Assim, o movimento protestante, na sua corrente principal, não constituiu-se uma rejeição de toda forma de tradição. Vale lembrar que mesmo a tradição dos primeiros pais da igreja incorpora muito da filosofia grega, principalmente na questão das suas pressuposições. Para explicar Deus, o mundo, a realidade, eles acabam incorporando elementos filosóficos pagãos e não bíblicos e assim originam um sistema de pensamento que na verdade é uma grande fusão entre aquilo que dizem as Escrituras e aquilo que diz a filosofia. Nisso está a base da tradição. A Igreja Católica, por exemplo, acredita nas duas tradições porque entende que o Espírito Santo se comunica, se revela por meio de uma igreja viva. E também o colegiado da igreja formado pelos cardeais e o Papa. Especialmente uma ênfase é dada à figura do Papa, porque os seus pronunciamentos têm um valor de revelação. Toda vez que o Papa faz um pronunciamento oficial a partir da sua função, constituído como Papa, isso tem um peso muito grande. Esses pronunciamentos são chamados de ex-cátedra, ou seja, a partir da cadeira, da função do Papa. Por exemplo, a Igreja Católica acredita na Assunção ou Ascensão de Maria, que Maria foi aos céus. Mas não há nada na tradição, tampouco nas Escrituras, para respaldar essa crença. Mas um pronunciamento de um Papa na década de 50 foi decisivo para que essa crença fosse definitivamente e de forma oficial incorporada entre os dogmas católicos. Como vimos anteriormente, mesmo os protestantes ainda se respaldam em algum tipo de tradição. Além disso, há um outro elemento muito importante que pode formar a base de algumas teologias cristãs, que é a experiência. John Wesley, por exemplo, defendia um quadrilátero. A tradição era usada para explicar as Escrituras, mas a experiência pessoal do crente com Deus também, a criação, Deus se revelando na criação e o seu plano de recriar o mundo, assim como a razão. É interessante que os metodistas norte-americanos foram conhecidos pelo seu experimentalismo, o que deu origem a uma religião emocional focada em reuniões avivamentistas com forte ênfase dos dons espirituais e batismo do Espírito Santo. Se isso lhe soa familiar, sim, veio daí o movimento de santidade que posteriormente daria origem ao movimento pentecostal moderno. Justamente os cristãos pentecostais
acreditam nessa comunicação direta do Espírito Santo com o crente, supervalorizando a experiência, muitas vezes até mesmo em detrimento do estudo das Escrituras. Alguns cristãos também valorizam a cultura como base para sua teologia. Acreditam que a mensagem cristã não pode ser explicada no vácuo, então é necessário a cultura, e tomam da cultura onde estão inseridos para fazer a sua teologia. Mas há cristãos que acreditam que a Escritura por si só é suficiente. Em muitos séculos, houve movimentos conhecidos como restauracionistas. Então esses movimentos entendiam que para explicar as Escrituras era suficiente apenas as próprias Escrituras. Elas se auto-explicam. É o princípio que nós conhecemos como analogia das Escrituras. Um outro princípio também vizinho a esse é o princípio do tota scriptura, ou seja, a totalidade das Escrituras. Como a Bíblia trata de assuntos de forma esparsa, é necessário ler vários livros em conexão para entender um assunto. Você nunca pode se deter em um autor e um texto só e formar a partir dele toda uma teologia. Pelo contrário, ao estudar sistematicamente como os assuntos vão se entrelaçando, você pode ter uma visão completa do que a Bíblia tem a dizer a respeito de determinado assunto. Particularmente, eu acredito que a única maneira de um cristão ter certeza da vontade de Deus para a sua vida, daquilo em que ele deve crer, aquilo que ele deve experimentar, a forma como ele tem para se preparar para o reino de Deus, é através dessa última maneira que eu mencionei, ou seja, deixando as Escrituras serem a norma fundamental. É claro que se pode usar outros elementos como recursos para a teologia. Assim, a filosofia, a razão, a experiência e a cultura podem ajudar a vincular ideias bíblicas, mas a norma para todas as coisas são as Escrituras. Elas têm a primazia, elas são a base e também o filtro pelo qual o cristão testa todas as outras coisas. Portanto, para o verdadeiro cristão, como eu creio, a norma última sempre será a palavra de Deus. E você, o que pensa sobre esse assunto? Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião nos comentários e também compartilhe esse vídeo. Até a próxima semana, a gente se encontra para mais um assunto importante no canal Todavia. Um forte abraço.